Queridos irmãos, meditando sobre a vontade de Deus, olhamos primeiro os exemplos dos santos, e particularmente depois de Jesus, a Nossa Senhora, e cada dia rezamos no Ângelus, lembrando destes exemplos, dizendo: o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria. Depois lembramos-nos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A obediência de Nossa Senhora à vontade de Deus. E o fruto é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vontade de Deus se podia realizar através da Nossa Senhora devido do seu consentimento. Não queremos apenas rezar, mas viver esta mesma entrega à vontade de Deus. Para entender a vontade de Deus e responder à pergunta: mas como posso conhecê-lo? Deixa brevemente só lembrar mais dois grandes santos que lutaram para descobrir a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o próprio São José, esposo de Nossa Senhora, como vimos, o pai nutritivo de Jesus, que, depois de um tempinho, descobriu que Nossa Senhora, apesar de ter votado a castidade, a virgindade, os dois estavam com filho. Uma coisa incrível. Ela não tinha coragem de falar a ele, porque, afinal de contas, ele vai me acreditar. E ele não tinha coragem de desconfiar a ela e, por isso, questioná-la. Então, São José sofreu um martírio, sendo confrontado com uma realidade sem ter explicação. A única saída que ele descobriu é sumir silenciosamente. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, que significaria para ela o pedrejamento, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, explicando este secreto, como São Gabriel explicou a Nossa Senhora primeiro que era a vontade de Deus. E quando São José descobriu isto, não tem melhor comentário no Evangelho do que isto. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Quer dizer, conhecendo a vontade de Deus, cumpriu-a e nunca mais descobrimos alguma dúvida ou alguma coisa na vida de São José que não fosse seguindo esta vontade, dedicando toda a sua vida a Nossa Senhora e mais ainda ao Filho Divino Jesus. Ele não sabia, não conhecia a vontade de Deus, lutou rezando, considerando, pensando, e quando estava perto de fazer um erro, abandonando Nossa Senhora e com ela seu Salvador, Deus entrou e evitou um erro. Uma coisa semelhante encontramos em São Paulo. Também um homem zeloso, como ele mesmo diz, por zelo perseguiu o caminho que é a igreja. E por ter, em certo sentido, a reta intenção, Deus apareceu, Jesus apareceu a ele e esclareceu aquela escuridão em que ele se encontrava. Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, nesses cristãos você persegue a mim. Então, Jesus, quem? Você está vivo? Eu estou vivo, como ele mesmo vai explicar depois, no corpo místico de Cristo. Quando São Paulo descobriu isto, aí ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Agora, com esta luz sobre a vontade de Deus, toda a sua intenção se dirigiu à vontade de Deus, que antes ele perseguiu por ignorância.
Mas agora é interessante que Jesus não deu uma resposta imediata. Então eu quero que faças isso. Não. Ele falou, vai à cidade, lá vai encontrar um homem e lá ele te dirá o que deves fazer. Jesus mandou ele para onde? Para a autoridade da igreja. A partir, por meio da igreja, ele deve descobrir o que é a vontade de Deus para si. Isto não é apenas uma vez. São Paulo podia dizer, escrevendo as Gálatas, que tudo que ele sabe por revelação direta de Jesus. Aos Gálatas 1, ele diz, não, irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Então não deve ter sido a única vez que Jesus apareceu a São Paulo na sua conversão, mas instruiu ele. Porém, isto agora é importante. São Paulo, apesar de receber toda a sua instrução por Jesus mesmo, 2 vezes foi para Jerusalém, apresentando o seu evangelho, pedindo aprovação pela autoridade da igreja que Jesus mesmo instituiu. Então significa, estes 2 exemplos, primeiro, que nós não somos sozinhos quando procuramos conhecer a vontade de Deus e temos dificuldade. Segundo, que mesmo os mais santos não recebem a revelação da vontade de Deus direto, mas precisam recorrer a meios. Então vamos olhar como descobrimos, conhecemos a vontade de Deus. A primeira resposta é que Jesus mesmo, Deus mesmo, se revelou. Sabemos, e São Paulo até fala, só olhando as criaturas já podemos descobrir os atributos de Deus. Assim ele escreve na carta aos Romanos, no 1º capítulo. Olhando as criaturas, nós podemos descobrir a infinidade de Deus, a sabedoria de Deus, a imensidão, a onipotência de Deus. Suas obras nos anunciam e falam das perfeições invisíveis de Deus. Romano 1, 20. No primeiro mandamento, no catecismo, nos dá uma certa lista. E claro, antes ainda, quando explica-nos Deus, mais ainda. Mas neste parágrafo concreto, menciona vários títulos de Deus. Adorar a Deus, diz o texto 20:96, é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe. Mas o amor infinito, o amor misericordioso. Logo, Deus não é apenas Deus, mas sabemos que Deus é Pai, sabemos que Deus criou, sabemos que Deus nos acompanha com a sua onisciência, sabemos que Deus é infinito, que Deus é onipotente. Ouvimos o anjo Gabriel dizer a Nossa Senhora, a Deus tudo é possível. Deus é belo, Deus é bom, Deus é amor. De modo que uma das orações mais simples que podia nos acompanhar sempre podia ser este: meu Deus, tu sabes tudo, tu podes tudo, tu me amas, eu confio em ti. Colocando diante da nossa consciência toda esta infinitude de Deus, sua onisciência, onipotência e seu amor com que quer o melhor para cada um, a Ele nós nos entregamos e nele confiamos.
esse conhecimento de Deus, de um lado, vem-nos pela criação, como São Paulo ensina, os eventos, a divina providência. Também hoje, as coisas não acontecem pelo acaso, como vimos já no início, que Deus não criou o mundo por acaso, o Big Bang. Nada desta maravilha pode acontecer sem inteligência. Tantas descobertas de hoje, pelas ciências, nos provam ordem, clareza, uma inteligência que programa tudo, até as coisas mais mínimas. Pela criação, nós descobrimos este Deus onisciente, onipotente. E quantas vezes na vida cotidiana nós podemos descobrir? Se pedimos uma coisa, se entregamos-nos a ela e dizemos, dirige-nos, quantas assim chamadas coincidências acontecem? Pela criação, que é obra de Deus, Deus se comunica. De modo que hoje falamos que não podemos ofender a lei natural, porque a lei natural é vontade de Deus. As coisas acontecem porque Deus quis assim. É vontade de Deus atrás. E por isso, mexendo contra a natureza é mexendo contra a vontade de Deus. Um terceiro passo encontramos mais explícito no Antigo Testamento, quando Deus tomou a palavra e fala. Fala através de homens. Moisés, ele chamou em cima da montanha e deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que explicam como nossa vida humana funciona melhor. E o catecismo ainda hoje nos fala que estes 10 mandamentos nos revelam a vontade de Deus. O dom dos mandamentos é dom do próprio Deus e de sua santa vontade. Ao dar a conhecer as suas vontades, Deus se revela ao seu povo. Mas não só são os 10 mandamentos. Temos um testamento, o Antigo Testamento, com tantos livros e cheios de comunicações. Deus procura a nós. Jeremias, no profeta Jeremias, encontramos ao menos 33 vezes a imploração de Deus: escutai, povo de Israel, escutai. Deus quer falar a nós. Muito mais depois no Novo Testamento, quando Deus se fez carne. Quando o Filho de Deus assumiu a natureza humana para revelar-se a nós, para revelar o Pai a nós. Foi quem o deu a conhecer, diz o Evangelho 1:18 de São João. Mas também a carta aos Hebreus faz isto mais explícito quando abre a carta dizendo que por tanto tempo Deus falou pelos profetas e tudo, mas agora falou pelo seu próprio Filho. Depois temos no Evangelho tanto ensino. De um lado, Jesus fala: eu vos dou um exemplo. Então, tudo que ele faz é um ensino da vontade de Deus a nós. Mas depois também temos tantos pedidos. Por exemplo, ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. Perdoai. Dai. Uma medida boa, sacudida e transportante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Então ele nos dá tantas palavras que são nada menos do que a revelação da vontade do Pai a nós.